Ele é um dos empresários mais discretos e mais ricos do Brasil. Criou um império começando com uma única casa e hoje comanda negócios que vão da construção civil à televisão, passando por bancos digitais e até vinícolas em Portugal. É apaixonado por futebol, transformou o Clube do Coração em empresa e ainda investe em educação, cultura e projetos sociais. Pouca gente sabe, mas foi ele quem trouxe a CNN para o Brasil. E mesmo com tantas frentes de atuação, mantém uma postura reservada e longe dos holofotes. Afinal, quem é de verdade Rubens Menin? E como ele construiu tanto com tão pouco alarde? É isso que eu vou te contar agora. Eu sou a Isis Franco e você está na AUVP Capital. Seja bem-vindo! Se você cresceu ouvindo que filho de peixe, peixinho é, então vai entender rapidinho como começou a trajetória de Rubens Menin. Antes de virar empresário, bilionário ou fundador de banco, Rubens Menin foi só mais um menino de Belo Horizonte que cresceu entre histórias de obra. Filho de engenheiros, o pai Geraldo e a mãe Maura, que inclusive foi uma das primeiras mulheres a se formar em engenharia civil pela UFMG. Ele cresceu em um ambiente onde fazer conta e falar de concreto era mais comum que ver desenho na TV. Então sim, dá pra dizer que ele já nasceu cercado pelo universo da construção. Mas o caminho até os negócios não foi automático. Na adolescência, ele ainda estava tentando entender o que faria da vida, mas acabou seguindo o fluxo familiar. Escolheu engenharia civil na UFMG, assim como o pai e o avô. Nada muito romântico, mas prático. Durante a faculdade, ele teve um primeiro contato mais direto com a realidade do mercado. Aos 18 anos, conseguiu um estágio supervisionando pequenas obras em áreas periféricas da região metropolitana de BH. Não era nada glamuroso. Chão batido, muita poeira e pouco orçamento. Mas foi ali que ele começou a ver de perto o tamanho da demanda por moradia e o quanto as construtoras simplesmente ignoravam esse público. Formado em 1978, Rubens decidiu testar algo por conta própria. Com a ajuda do pai, que liberou um empréstimo, mas com aquela desconfiança típica de pai mineiro, ele se comprometeu a construir uma casa simples, usando metade do orçamento previsto. E cumpriu. A tal casa, construída na Rua dos Maçaricos, no bairro Vila Clores, foi vendida. O dinheiro virou 3 casas, depois 10 e de repente, sem muito planejamento mirabolante, ele estava oficialmente no mercado imobiliário. Em 1979, ele decidiu formalizar a coisa toda. Chamou o primo Mário Lúcio Pinheiro Menin e um ex-chefe da Vega Engenharia, Homero Matos. Nascia a MRV. Nome simples, sem muito glamour, mas que anos mais tarde estaria no topo da construção civil da América Latina. A proposta da MRV era quase um desvio do que o mercado queria na época. Em um momento em que todas as grandes construtoras focavam em atender as classes mais altas, onde estavam os lucros mais gordos, Rubens decidiu seguir outro caminho, o da habitação popular. Sim, aquele setor que todo mundo dizia não dar dinheiro, cheio de burocracia e margens apertadas. Por que ele fez isso? Talvez porque viu ali uma lacuna gigante, talvez por puro pragmatismo, talvez por intuição, ou talvez por um pouco de tudo isso junto. O fato é que ele apostou no que ninguém queria apostar, e isso, como veremos aqui nesse vídeo, acabou sendo uma jogada de mestre. Mas a vida de empreendedor, especialmente no Brasil dos anos 80 e 90, não era exatamente um tapete vermelho. Ainda mais quando se escolhe começar por um segmento que o próprio Rubens chamou anos depois de patinho feio da construção. E é aí que a história começa a ganhar corpo. A MRV começou pequena, como tantas outras empresas brasileiras, sem grana sobrando, com equipe enxuta e cheia de incertezas. Mas tinha uma coisa que poucas tinham naquela época, um foco bem definido. E o foco era moradia acessível. Nos anos 80 e 90, apostar em habitação popular era no mínimo estranho. Não dava muito lucro e na maioria das vezes era visto como um problema. As grandes construtoras preferiam atender gente com dinheiro. Claro, mais fácil de vender, menos dor de cabeça, menos dependência de financiamento. Só que Rubens Menin não foi por esse caminho. Ele e os sócios decidiram encarar esse tal de mercado popular de frente. E sim, o começo foi duro. Em uma entrevista, anos depois, o próprio Rubens comentou que o segmento era considerado o patinho feio do setor imobiliário. Pouco glamour, muita burocracia e margens apertadas. Mas tinha uma vantagem.
pouca concorrência. Foi nesse processo que a empresa começou a industrializar a construção civil. Nada de fazer cada obra como se fosse única. A ideia era padronizar tudo que fosse possível. Mesmos materiais, mesmos fornecedores, mesmas plantas, um modelo quase de fábrica, mas para construir casas. E funcionou. Só que foi a partir de 2009 que a coisa realmente explodiu. Nesse ano, o governo federal criou o Programa Minha Casa Minha Vida, um pacote de incentivos com subsídios e juros mais baixos voltados justamente para o público que a MRV atendia. Ou seja, o governo chegou depois, mas no jogo que a MRV já estava jogando fazia tempo. De uma hora para outra, todo mundo resolveu correr atrás do setor popular. Incorporadoras gigantes criaram braços específicos para tentar surfar na onda. Mas a maioria quebrou a cara. Não era tão simples quanto parecia. Já a MRV, essa nadou de braçada. A empresa já conhecia os trâmites, já sabia negociar com fornecedores, já tinha escala e processos definidos. Enquanto os novatos tentavam se adaptar, ela já acelerava. Resultado? Consolidou sua posição como a maior incorporadora de capital aberto do país, e não só em tamanho, mas também em presença. Passou a atuar em mais de 160 cidades em praticamente todos os estados do Brasil. E olha que isso já estava sendo construído bem antes. Em 2007, a empresa fez seu IPO, ou seja, abriu capital na bolsa. Captou 1,2 bilhão de reais e entrou no chamado novo mercado, o segmento da B3 com as melhores práticas de governança. Com grana no caixa, estrutura organizada e um nicho bem definido, a MRV passou a operar com um pé no Brasil inteiro. Mesmo assim, Menin sabia que nenhum mercado é garantido para sempre. A própria economia brasileira dava sinais de instabilidade e ele entendia que diversificar poderia ser o próximo passo. Foi aí que veio a virada de chave. A MRV seguiria seu curso, mas Rubens começaria a olhar além da construção civil. O Brasil estava mudando, a tecnologia avançava, o sistema bancário tradicional dava sinais de esgotamento e ele viu aí uma nova oportunidade. Rubens Menin poderia muito bem ter parado ali. A MRV já era uma gigante. Ele já tinha dinheiro no bolso e o nome dele estava mais do que estabelecido no mercado da construção. Mas não. Se tem uma coisa que ele parece não saber fazer, é parar quieto. Foi aí que começou a fase da diversificação. Lá em 1994, bem antes de banco digital virar moda, ele criou uma instituição chamada Intermedium. A ideia inicial era bem simples. Um banco pequeno com foco em crédito imobiliário. Nada muito ambicioso, nada disruptivo, mas esse banco estava ali, rodando, como quem espera a hora certa de virar o jogo. Essa hora chegou em 2014. O sistema bancário brasileiro estava inchado, cheio de taxas, filas e papelada, e o público começava a querer algo diferente. Menin viu o movimento, enxergou uma brecha e resolveu transformar o Intermedium em outra coisa, um banco 100% digital, sem tarifas e com tudo funcionando pelo celular. Nascia aí o Banco Inter. Em 2017 veio o rebranding, com aquele banho de loja com novo nome, identidade e posicionamento. E no ano seguinte o IPO. O banco abriu capital na bolsa e captou mais de 700 milhões de reais. O comando ficou com o filho, João Vitor Menin, mas o DNA do negócio ainda tinha muito da cabeça do pai. Resultado, o Inter virou um dos maiores bancos digitais do país. E esse foi só o primeiro movimento da fase multissetorial do Rubens Menin. Paralelamente, ele criou a Log Commercial Properties, uma empresa especializada em galpões logísticos e centros de distribuição. O que parecia um negócio de bastidor acabou virando uma mina de ouro com o crescimento do comércio eletrônico. Afinal, toda aquela compra que a gente faz online precisa, em algum momento, sair de um galpão para chegar até a nossa casa. A Log também cresceu, abriu capital e passou a operar com imóveis comerciais em todo o Brasil. E Menin, mais uma vez, entrou no mercado onde poucos estavam prestando atenção com a mesma intensidade. Mas a maior surpresa veio mesmo em 2019. Nesse ano, ele anunciou que estava trazendo para o Brasil uma das marcas de jornalismo mais conhecidas do mundo, a CNN. Isso mesmo, a CNN Brasil foi lançada como um canal de notícias 24 horas, com sede em São Paulo e uma proposta ambiciosa de disputar espaço num dos mercados mais polarizados e concorridos da mídia nacional. O investimento foi pesado. Estimativas falam em mais de 700 milhões de reais ao longo de 10 anos. E a justificativa dele na época foi curiosa. Segundo Menin, o objetivo era melhorar o ambiente de negócios no país, fortalecer a democracia e estimular a filantropia. Pode parecer suspeito, mas esse tipo de declaração acompanhou boa parte dos passos dele ao longo dos anos. E se você achou que parava por aí, não.
Em 2021, ele comprou 100% da Rádio Itatiaia, uma das emissoras mais tradicionais de Minas Gerais. Assim, passou a ter presença não só na TV, mas também no rádio, meio que unindo o clássico ao moderno no setor de comunicação. Além disso, lançou a Urba Mais, uma empresa voltada para loteamentos urbanos, uma espécie de braço que complementa o trabalho da MRV, cuidando da parte do terreno e da infraestrutura. E tem ainda a AHS, a incorporadora americana controlada pela MRV, que atua no mercado de locação residencial nos Estados Unidos. Sim, ele também foi lá para fora testar modelos novos. E se tudo isso ainda parece pouco, saiba que Menin também entrou no setor de vinhos, criou a Menin Douro Estates, em Portugal, uma vinícola na região do Douro, que é famosa pelos vinhos tintos e pelo tradicional vinho do Porto. Negócio pequeno? Nem tanto. O projeto é parte de uma holding que mira um mercado internacional de vinhos com foco em qualidade e marca forte. Ah, e tudo isso, vale lembrar, organizado sob o guarda-chuva da Coned, o family office da família Menin. É ali que ficam os investimentos, os conselhos, os planejamentos e a administração de tudo. E falando em investimento, deixa eu aproveitar esse momento aqui rapidinho. Se você está assistindo esse vídeo, é bem possível que também queira aprender a investir com mais segurança, clareza e sem cair em promessas mirabolantes. Aqui na UVP, o nosso curso de investimentos é voltado exatamente para isso, para quem quer aprender de verdade, com base na realidade do mercado. O link está aqui na descrição do vídeo. É só acessar o site da UVP e preencher o formulário para saber se você tem o perfil ideal para entrar na escola. E olha, a gente só quer por lá quem realmente leva isso a sério. Então, se esse for o seu caso, clica lá depois do vídeo e vem com a gente. Agora sim, vamos seguir. Nesse ponto da história, a figura de Rubens Menin já é muito maior do que o engenheiro fundador da MRV. Ele é agora um empresário com atuação em diversos setores e presença em várias frentes. Mas curiosamente, sem perder aquele estilo mais reservado de quem não curte muito aparecer. E mesmo com esse mundaréu de empresa para cuidar, tem uma área onde ele gosta de colocar atenção especial: o esporte, e mais especialmente o Clube do Coração. Spoiler, a história e os investimentos de Menin ainda vão ficar muito mais aleatórios do que você consegue imaginar. Para muita gente, sucesso se mede por números. Patrimônio, ações na bolsa, imóveis. Mas no caso de Rubens Menin, tem um outro lado que também ajuda a contar a história. Um lado mais pessoal, mais ligado à paixão e, em alguns casos, à responsabilidade social. Começando por uma paixão que atravessa os negócios e vai direto para o coração: o Atlético Mineiro. Rubens é torcedor fanático do Galo desde sempre, e como todo bom torcedor que vira empresário de sucesso, adivinha, ele resolveu se envolver. Durante anos, a MRV foi uma das patrocinadoras mais importantes do clube, mas o maior passo veio quando Menin se tornou um dos líderes da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Atlético. Hoje, ele é um dos acionistas majoritários do time, ao lado de outros empresários, num grupo que ficou conhecido como os 4 R's. Mas o envolvimento vai além da grana e da gestão. Ele ajudou a viabilizar a construção da Arena MRV, o novo estádio do clube, um projeto moderno com capacidade para mais de 40 mil pessoas, construído em Belo Horizonte e que virou uma espécie de símbolo dessa nova fase do Galo. Um estádio privado financiado com o apoio de investidores, incluindo Menin, claro. Só que ao mesmo tempo em que mergulhava no mundo do futebol, ele mantinha uma firme preocupação com questões sociais. Desde os anos 2000, a MRV já financiava projetos internos de alfabetização e capacitação para os funcionários. E em 2011 nasceu a Escola Nota 10, que alfabetizou milhares de operários dentro dos próprios canteiros de obra. Literalmente, aprender a ler e escrever durante o expediente. 3 anos depois, em 2014, veio um passo maior: o Instituto MRV, criado para apoiar projetos educacionais por todo o Brasil. Parte do lucro líquido da empresa é destinado ao Instituto e os números impressionam. São mais de 360 mil crianças e adolescentes impactados, com o apoio de mais de 2 mil voluntários. Uma estrutura que vai muito além de ação de marketing. Rubens também costuma falar que uma empresa não pode crescer isolada e que, em muitos casos, ela tem um papel de compensar desigualdades. Pode soar bonito, pode soar estratégico, mas é uma visão que ele parece levar a sério há bastante tempo. Outra iniciativa que merece menção é o movimento Muda Brasil, que ele ajudou a fundar. A ideia aqui é promover debates sobre política e economia, mas sem ligação com partidos, ou seja, tentar propor soluções sem entrar na briga de torcida que virou o cenário político. Um pouco utópico? Talvez, mas é uma tentativa de jogar luz em temas sérios, sem virar rinha de rede social. E lembra da vinícola que a gente já comentou? Pois é,
ela também entra aqui. Em 2021, ele lançou essa vinícola, a Menin Douro Estates, em Portugal. E embora o negócio tenha sim foco em qualidade e exportação, tem também aquele quê de realização pessoal. Afinal, não é todo dia que um engenheiro brasileiro decide entrar no mercado europeu de vinhos. Mesmo com tudo isso acontecendo, time de futebol, rádio, banco, construtora, canal de notícias, Rubens Menin continua sendo descrito como um cara discreto. Raramente aparece em público, quase não dá entrevistas e até evita figurar nas listas de bilionários mais comentadas. Foi por isso que ele ganhou o apelido de bilionário oculto, dado por veículos como a Bloomberg. Um apelido que, convenhamos, é curioso para quem tem o nome estampado em um estádio inteiro. Mas e agora, em 2025, como anda a vida e os negócios do Billy oculto? Ou melhor, do Rubens Menin. Aí aqui vai mais um spoiler. Ele não parou e, pelo jeito, não pretende parar tão cedo. Hoje, Rubens Menin tem 69 anos e continua na ativa. Não dá sinais de que pretende desacelerar. E em 2025 ele segue influente em várias frentes, dos negócios ao futebol, passando por debates públicos sobre economia e políticas sociais. Começando pela área em que ele mais tem aparecido nos últimos tempos, o Atlético Mineiro. E se você quiser se tornar aluno da UVP, para começar a entender melhor esses movimentos de mercado, olha só, vai lá agora, entra aí, auvp.com.br. Clica aqui nesse botão, faça a sua análise de perfil. O que é isso aqui? É só um formuláriozinho onde você vai me responder algumas perguntas sobre você, sobre as suas intenções, para ver se a gente está alinhado. Por quê? Porque na UVP a gente tem um sistema diferente dos outros. A primeira coisa é que você tem as suas aulas ao vivo direto comigo mesmo, você tem acesso à comunidade, você tem acesso a uma plataforma de investimentos com taxas diferenciadas, você recebe cashback em todas as suas negociações, então você vai ter acesso a uma plataforma. Aqui eu estaria ganhando X de spread lá que o BTG ia me pagar. No caso, vai direto para você. A gente não cobra isso de você na UVP, né? Então você recebe o cashback de todo investimento que você faz. Isso aí, cara, tem aqui na gente, muito legal. Você recebe acesso a essa plataforma, você recebe acesso a todo o ambiente de aulas, ao módulo avançado que a gente lançou agora, né? A gente tem várias coisas, tudo gratuito para você que se torna aluno. E aí, o que eu faço aqui? Para ter certeza que faz sentido para você entrar na UVP, porque depois você pode pedir o dinheiro de volta, né? Então, para ter certeza, eu pego esse formulário, você vai conversar com um especialista, ser humano mesmo. O cara vai lá trocar uma ideia com você, ou uma pessoa vai trocar uma ideia com você, vai entender os seus objetivos, falar, cara, estamos alinhados pra caramba, é isso aí. Então, a gente tá bem alinhado, faz sentido para você entrar na UVP, e aí você entra e vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Como um dos principais acionistas da SAF do clube, Menin tem sido peça-chave na gestão, e não só financeiramente. Ele participa de decisões, acompanha o dia a dia e costuma falar com certa paixão, meio torcedor. No lado empresarial, a MRV continua firme como uma das maiores construtoras do país, mas o momento não é dos mais fáceis. Em entrevistas recentes, Menin comentou sobre a dificuldade de captar recursos para o crédito imobiliário. Segundo ele, não há dinheiro suficiente para financiar a quantidade de moradias que o Brasil precisa. É um cenário que exige ajustes, novas estratégias e talvez até uma atuação mais forte do governo para garantir que a roda continue girando. E falando em governo, em fevereiro desse ano, Rubens participou de um evento do BTG Pactual e fez declarações que repercutiram. Ele afirmou que o Bolsa Família, programa social do governo federal, está grande demais e precisa diminuir. O argumento dele é que os programas sociais precisam ser mais sustentáveis do ponto de vista fiscal. Não foi um comentário exatamente popular, mas gerou debate, o que, na visão dele, já é um começo. E quanto ao banco? O Banco Inter, comandado pelo filho João Vitor, segue crescendo. Não com o mesmo hype de alguns anos atrás, mas ainda com presença forte no mercado digital. O modelo de banco sem tarifas continua sendo um diferencial e a empresa vem diversificando os serviços para manter a base de clientes. Já a CNN Brasil, depois de altos e baixos, passou por reformulações. O canal continua no ar, mas enfrentou desafios, desde mudanças de equipe até debates sobre independência editorial. Rubens, como acionista majoritário, preferiu se manter nos bastidores. E a vinícola em Portugal? Continua ativa. A Menin Douro Estates segue produzindo vinhos e expandindo a presença da marca no mercado europeu. É um projeto menor se comparado aos outros, mas ainda assim representa uma faceta mais pessoal do empresário e uma boa desculpa para cruzar o oceano de vez em quando. O fato é que em 2025, Rubens Menin continua sendo uma figura relevante, com perfil discreto, pouco dado a aparições públicas, mas com influência real nos bastidores de vários setores. Ele não é o tipo de empresário que faz campanha de autopromoção, não lança livros de autoajuda, não posta frases motivacionais e raramente dá entrevistas longas, mas está sempre ali, colocando peças no tabuleiro. E se tem algo que dá para dizer com segurança é que Rubens Menin ainda está em movimento.
talvez menos preocupado em ser reconhecido e mais interessado em continuar construindo empresas, estádios, vinícolas e oportunidades. E quem sabe, no meio disso tudo, deixar também uma marca que vá além dos números. Essa foi a história do Rubens Menin. E eu quero saber de vocês, qual outro empresário brasileiro você acha que merece um vídeo aqui no canal? Pode falar nos comentários que a gente vai estar sempre pescando algumas sugestões ali. Hoje eu fico por aqui e continue nos acompanhando. Todos os dias trazemos novas notícias e curiosidades sobre o mercado financeiro, aqui na AUVP Capital. Te encontro em uma próxima.